Zulma não aceita a adoção repentina de Samir e, jurando vingança contra Celso, arma um plano brilhante para recuperar o menino. Inteligente e determinada, ela muda de lado e se une a Candinho na busca pelo garoto, enquanto Marilda e Aderbal, ao perceberem que foram descobertos, fogem com Samir, que sofre nas mãos da dupla de pilantras. Será que Candinho e Zulma conseguirão resgatar Samir? E o que Candinho fará com Celso ao descobrir toda a verdade? Tudo pode acontecer quando Zulma, sozinha na sala, fica inquieta, com a mente distante, presa na lembrança de Samir. Zenaide entra devagar, reparando no semblante da patroa abatida. Com ironia disfarçada em carinho, Zulma comenta: "É, patroinha, você pode até não querer admitir, mas tinha sim um carinho pelo Pestinha." Zulma levanta os olhos de repente, tentando soar firme, mas a voz trai o coração. "Não confunda as coisas, Zenaide. Eu já te disse mais de uma vez que eu gosto é de dinheiro." A funcionária observa desconfiada, percebendo que a patroa não consegue esconder a aflição. Zulma insiste, agora mais séria: "O que me incomoda é que tem alguma coisa de errada nessa história toda. Aquele casal não me desceu, essa é a verdade." Sem perder tempo, Zulma pega a bolsa, ajeita o cabelo e dispara com decisão: "Se tem algo por trás disso tudo, eu vou descobrir. E se eu não conseguir resolver essa situação de Samir, pode escrever, eu mudo de nome." Zenaide dá um passo à frente, assustada com tamanha determinação, e pergunta aflita: "Mas, patroinha, para onde a senhora vai? O que pensa em fazer?" Zulma vira o rosto e responde fria, em tom dissimulado e sarcástico: "Você não é paga para xeretar da minha vida, Zenaide. Cuide do orfanato, cuide dos outros órfãos. Do resto cuido eu." Ela sai apressada, batendo a porta. Zenaide fica sozinha, surpresa com o que viu, e murmura quase sem acreditar: "Nunca vi a patroa tão empenhada assim. Parece que esse menino mexeu mais com ela do que ela mesma pode admitir." Esperta e com um plano em mente, Zulma não perde tempo e aparece de surpresa na nova casa de Samir. Assim que bate na porta, Marilda abre a porta com um sorriso falso escancarado, que de longe já dá para sentir o veneno. Aderbal logo aparece atrás, cruzando os braços e sem esconder a cara feia. "Zulma, o que a senhora está fazendo aqui?" pergunta Marilda, tentando soar simpática, mas a falsidade está estampada no rosto. Explica aí", completa Aderbal, seco, como quem não gostou nada da visita. Zulma encara os dois com firmeza e manda logo na lata: "Isso é jeito de falar com visita? Só vim matar um pouco da saudade de Samir. Ou agora precisa de convite para ver quem a gente gosta?" O clima pesa na hora. O casal se olha rápido, desconfiado. Marilda, fingindo ser boa gente, puxa o marido pelo braço e inventa na hora: "Querido, vamos lá buscar uns biscoitinhos que eu mesma fiz. Tenho certeza que a Zulma vai adorar." E os dois saem apressados, fingindo hospitalidade. Assim que a sala fica vazia, Samir percebe Zulma abrindo gavetas e mexendo discretamente pela casa. Ele se aproxima assustado e cochicha: "O que você está fazendo?" Zulma fecha a gaveta rápido e responde sem enrolar, mas em voz baixa, procurando respostas, mas fica quieto e não fala nada para esses dois. Samir fica com os olhos arregalados, nervoso, mas concorda em silêncio. Não demora muito e os passos pesados do casal ecoam de volta. Marilda e Aderbal entram carregando uma bandeja, mas logo percebem que Zulma não está mais na sala. Marilda solta a pergunta atravessada, tentando disfarçar a surpresa: "Ué, mas cadê a nossa visita?" Antes que o casal desconfie mais, Samir inventa na hora, rápido para proteger Zulma: "Foi no banheiro. Não deu tempo de esperar vocês voltarem." Aderbal força um sorrisinho amarelo, mas o olhar dele continua desconfiado. Marilda até tenta parecer tranquila, mas a voz entrega o veneno guardado: "Ah, claro, né, o banheiro.
Que falta de atenção a nossa! Enquanto isso, do outro lado da porta, Zulma segura a respiração, aliviada por Samir ter acobertado seu passo em falso. Mas dentro dela cresce a certeza. Aquele casal esconde mais do que parece. E se depender dela, a farsa de Marilda e Aderbal vai cair por terra. Enquanto Marilda e Aderbal ficam na sala com Samir, Zulma aproveita a brecha e se arrisca. Com passos silenciosos, ela atravessa o corredor da casa até chegar ao quarto do casal. O coração dispara, mas a determinação fala mais alto. Ela olha em volta, vasculha discretamente as gavetas e entre roupas e papéis soltos, encontra um documento que a deixa em choque. Segura o papel com as mãos trêmulas, respira fundo e murmura para si mesma, quase sem voz. Eu sabia. O Celso parece ter faro para gente ruim mesmo. O desespero toma conta, mas ela não pensa duas vezes. Dobra o documento às pressas e o esconde dentro da própria roupa. É nesse exato momento que a porta range e Aderbal surge no batente, com a cara fechada e os olhos estreitos, como quem já sabia que encontraria algo errado. Ele fala devagar, mas o tom é carregado de desconfiança. O que está fazendo aqui? Zulma engole em seco. O nervosismo é evidente, mas ela força um sorriso e tenta disfarçar, inventando uma desculpa. Eu fui ao banheiro. No caminho vi a porta aberta e esse quadro me chamou a atenção. Resolvi olhar mais de perto. Aderbal não acredita nem por um segundo. Ele dá alguns passos em direção a ela, diminuindo a distância, e a postura é intimidadora. A voz sai carregada de ironia, quase um deboche. Será que você não ensina para suas crianças que é feio entrar no quarto dos outros sem permissão? Se o Samir for tão mal educado como você, pode ter certeza que eu mesmo vou colocar esse garoto na linha. Zulma sente o golpe como uma facada. O olhar dela se perde por um instante, mas logo recua um passo, tentando manter a calma. Me desculpa, eu não queria... Antes que ela consiga completar, Aderbal a interrompe com um tom seco, deixando claro que a presença dela não é bem-vinda. Tá ficando tarde, não acha? Já deu a hora de você ir embora. Não é seguro uma dama andar sozinha pelas ruas à noite. O falso cavalheirismo não engana ninguém. Zulma entende que está contra a parede. Com o coração aos pulos e o documento escondido junto ao corpo, ela sai do quarto às pressas, tentando não demonstrar o pânico que sente. Na sala, Samir a espera ansioso. Assim que a vê, corre para os braços dela. Zulma o abraça forte como quem não quer soltar e cochicha ao pé do ouvido, com a voz embargada pela emoção e pelo medo. Cuidado com eles. Eu prometo que vou voltar. E da próxima vez não venho sozinha. Samir a olha confuso, sem entender completamente, mas sente no fundo do coração que Zulma está certa. Algo naquela casa é podre. Enquanto ela se afasta pela porta, ainda pode sentir os olhos de Aderbal a seguindo, pesados, ameaçadores, como um aviso silencioso de que mexeu onde não devia. Zulma respira fundo ao sair, mas dentro dela cresce a certeza. A guerra contra Marilda e Aderbal está só começando. Mais tarde, a casa de Marilda e Aderbal ganha um ar forçado de harmonia. A mesa está posta, mas o clima é pesado. Samir, cansado e com fome, come calado, tentando se acostumar com o novo lar. Marilda observa cada movimento do menino com aquele falso sorriso, fingindo doçura. Está na hora de você dormir, meu querido, diz ela em tom meloso, quase cantado, como quem tenta se passar por uma mãe carinhosa. Samir, sem desconfiar do que o espera, agradece baixinho, se levanta e segue para o quarto improvisado. Minutos depois, já deitado, o sono vem rápido, pesado. É nesse instante que a máscara cai. Marilda e Aderbal trocam olhares cúmplices e se aproximam da mesa outra vez. A voz doce desaparece, e quem fala agora é Aderbal, com um tom frio e carregado de malícia. O menino tá caindo como um patinho. Acho que fizemos um bom negócio. Forte desse jeito,
Vai servir bem. Marilda solta uma risada curta, seca sem um pingo de ternura, e rebate com sarcasmo. Isso só vamos saber amanhã quando ele acordar. Esse menino vai ter que trabalhar muito para pagar a comida e o lugar onde dorme. A cumplicidade entre os dois é sinistra. O olhar de Aderbal brilha, não de afeto, mas de cobiça. Ele esfrega as mãos, satisfeito, como se estivesse diante de uma peça valiosa. Marilda, com a voz carregada de desprezo, conclui: aqui não tem moleza. Ele vai aprender do jeito mais duro que a vida cobra caro. E os dois se calam, como se saboreassem o plano perverso. Do quarto, Samir dorme sem imaginar a armadilha em que caiu. O que parecia ser uma chance de ter uma família é, na verdade, o começo de um pesadelo. Enquanto isso, Zuma chega esbaforida no orfanato, o coração batendo acelerado, como se tivesse trazido nas mãos o próprio destino de Samir. Zenaide, curiosa e aflita, corre em sua direção e dispara. Como foi, patroinha? O que você descobriu? Nervosa, Zuma tenta controlar a respiração, mas sua voz sai trêmula, revelando que algo grave realmente aconteceu. Eu sabia que tinha algo de estranho com aquele casal, e eu encontrei a prova. Veja você mesma. Zuma tira de dentro da roupa o documento que conseguiu esconder de Aderbal. Suas mãos ainda tremem ao entregá-lo para Zenaide, como se tivesse medo até do papel que segura. Ao ler as primeiras linhas, Zenaide arregala os olhos, quase deixando escapar um grito de susto. Sua voz sai embargada, carregada de desespero. Meu Deus, patroinha, você precisa fazer alguma coisa urgente. O Samir está correndo perigo, muito mais do que a gente imaginava. Zuma fecha o rosto, segura os ombros da empregada e responde firme, ainda que carregada de medo. Eu sei, mas sozinha eu não consigo. O Celso está de olho em mim a todo instante. Se eu der um passo em falso, ele me derruba. Eu vou ter que falar com o Candinho. Zenaide, assustada, dá um passo para trás. Seus olhos brilham de surpresa e incredulidade. Mas você está disposta mesmo a contar a verdade? Patroinha, isso é perigoso. Você pode parar no Chilindró. Zuma revira os olhos e solta um riso sarcástico, quase debochado, tentando disfarçar o medo que a consome. Eu jamais faria isso, Zenaide. Minha liberdade é mais importante do que qualquer coisa nesse mundo. Eu não sou boba de me entregar de bandeja. Mas logo depois seu semblante muda. A voz baixa e ganha um tom sombrio, quase possessivo. Só que eu também não vou colocar o Samir em risco. Ele é minha galinha dos ovos de ouro. E eu vou salvá-lo daqueles gigantes malvados, custe o que custar. Zenaide, ainda em choque, pergunta desconfiada, tentando arrancar algo mais da patroa. Mas, patroinha, a senhora vai mesmo salvar o menino? Ou vai usar ele para se salvar também? Zuma sorri de canto, dissimulada, e dá um tapinha no ombro de Zenaide. Não se preocupe, Zenaide. Cada um joga com as cartas que tem na mão, e eu sempre jogo para ganhar. O suspense cresce, deixando claro que Zuma tem planos ocultos e que seu suposto resgate pode ser mais um jogo perigoso de interesses. No dia seguinte, o silêncio da manhã é quebrado por batidas firmes na porta da casa de Marilda e Aderbal. É Celso quem aparece cedo demais, carregando no rosto aquele ar de autoridade que incomoda qualquer um. Samir, sentado num canto da sala, está visivelmente tenso. O menino evita olhar para os adultos, mas seus olhos marejados denunciam o medo que sente. Celso entra, varrendo o ambiente com o olhar, e comenta com uma voz seca, sem rodeios. Eu vim saber se o menino está bem instalado. Além disso, quero que vocês impeçam aquela intrometida da Zuma de entrar aqui mais uma vez. Aderbal, com aquele tom sempre carregado de sarcasmo, cruza os braços e solta um riso curto, debochado. É engraçado você me pedir isso, Celso, porque eu já deixei bem claro que ela não voltará. Não precisa se preocupar. Marilda, com um ar venenoso, aproveita para atiçar ainda mais a situação. Fala com voz melosa, mas com veneno escorrendo por cada palavra. Acredita que o meu marido pegou ela dentro do nosso quarto?
Celso arregala os olhos, surpreso e cheio de desconfiança. Ele se vira na mesma hora para Aderbal e retruca com indignação. Como é que é? O que ela estava fazendo lá? Aderbal, firme e frio, dá de ombros como quem não se importa com detalhes. Não sei, mas também não importa. O que importa é que ela não voltará mais aqui. O clima fica pesado. Celso encara os dois, tentando decifrar até onde vai a verdade naquelas palavras. No fundo, ele desconfia de Zuma, mas também sabe que Marilda e Aderbal não são santos. Há algo errado naquele cenário, mas ele prefere se calar. Quando se prepara para ir embora, ajeitando o casaco, Samir cria coragem e corre atrás dele. O menino segura o braço de Celso com desespero, os olhos cheios de lágrimas, e implora com a voz embargada: por favor, não me deixe aqui. Eu já desisti. Eu não quero mais. Eu quero voltar para o orfanato. Celso, surpreso com a súplica, vira-se devagar, medindo o peso daquelas palavras. Seu olhar endurece e ele pergunta em tom firme, quase uma acusação: por quê? Os seus pais disseram que você amou o novo quarto. Samir balança a cabeça soluçando e solta a verdade como um grito sufocado. Eles não são meus pais. Eu só vim para cá porque você disse que eu poderia voltar quando eu quisesse. E eu quero voltar agora. Celso respira fundo, se aproxima do garoto e o encara nos olhos, deixando claro quem manda naquela situação. Sua voz sai fria como uma sentença. Você vai ficar aqui e vai fazer tudo o que os seus pais mandarem. Você nunca mais vai voltar para o orfanato. Está me escutando? Nunca mais. O peso daquelas palavras cai sobre Samir como um muro que se fecha diante dele. Celso vira as costas sem mostrar qualquer sinal de compaixão, deixando o menino paralisado na porta. Ao vê-lo ir embora, Samir sente o chão sumir sob seus pés. As lágrimas escorrem silenciosas pelo seu rosto, marcando o começo de uma nova realidade. O menino entende naquele instante que não verá mais seus amigos do orfanato, que sua vida mudou para sempre. E enquanto Marilda e Aderbal trocam um olhar cúmplice, satisfeitos, Samir se encolhe em um canto, sentindo-se pequeno diante de um destino cruel que parece não ter saída. Enquanto o sol da tarde se esconde timidamente, Candinho recebe uma visitante inesperada. Zuma chega apressada, o coração ainda pulsando rápido de nervosismo e determinação. Ela não perde tempo com rodeios e, assim que entra, encara Candinho com olhos sérios, quase exigindo atenção. Eu preciso conversar com você, diz ela firme, sem qualquer traço de hesitação. Candinho a observa, franzindo a testa, desconfiado. Há algo na expressão de Zuma que o deixa alerta, como se pressentisse más notícias. Ele cruza os braços, a postura rígida, e pergunta com cautela: Ah, sucedeu alguma coisa? Zuma respira fundo, tentando organizar as palavras que poderiam mudar tudo. Sua voz sai carregada de peso e emoção contida. Eu preciso ser sincera com você. Eu nunca havia dito antes, mas quem levou o Samir para o orfanato quando ele ainda era um bebê foi o Celso. Candinho arregala os olhos, o choque atravessando sua expressão de repente. Ele se inclina para a frente, incrédulo e ao mesmo tempo temendo a resposta. Celso? Onde que ele achou o Samir? Zuma caminha pelo ambiente mexendo nervosamente na bolsa e responde com um tom grave que faz Candinho prender a respiração. Eu acho que eu sei de onde. O Samir é o seu filho. Aquelas palavras caem como um martelo. Candinho sente o mundo girar ao seu redor. Seu coração dispara, o peito aperta e a mistura de emoção, susto, raiva e felicidade se embaralha dentro dele. Ele se apoia na mesa, incapaz de falar de imediato. Com os olhos marejados, finalmente consegue perguntar: Como você sabe disso? Zuma se aproxima, baixando a voz quase num sussurro conspiratório, mas firme. Ontem o seu detetive me contou sobre uma marca de nascença que o seu filho tem. É a mesma de Samir. Eu não sabia. Eu juro que não sabia que o Samir era seu filho. Mas se foi o Celso quem entregou a criança e agora armou para que a Marilda e o Aderbal a adotassem,
É óbvio que ele sabe e esconde o menino de você há anos. Candinho sente um frio subir pela espinha. Seu corpo começa a tremer. A tensão é quase palpável. Ele anda de um lado para outro, mãos na cabeça, tentando organizar pensamentos que fogem velozes demais. A voz sai quase sufocada, quebrando-se entre o desespero e a raiva contida. Minha nossa, eu preciso ir atrás dele. Zuma, percebendo o impulso desesperado do homem, coloca uma mão firme em seu braço, segurando-o por alguns segundos. Sua expressão é séria, quase materna, e ela fala com firmeza. Tem mais uma coisa. Quando eu levei o Samir para a casa deles, encontrei este documento. Candinho, esses dois, Marilda e Aderbal, são procurados em vários estados. Eles adotam crianças só para trabalho. Muitas delas não conseguiram ir longe. Eu temo que o Samir siga o mesmo caminho. Candinho para. Engole seco, o desespero aumentando. Ele olha para Zuma, os olhos marejados de emoção, enquanto seu coração luta contra a ansiedade. Ele não consegue se conter. Você está dizendo que ele está em perigo? Meu filho está correndo perigo? Zuma assente, com a mandíbula tensa, e responde sem rodeios. Sim, ele está, e eu não posso salvá-lo sozinha. O Celso está de olho em mim. Se quisermos tirá-lo dessa, vamos precisar de um plano. Candinho, sentindo a raiva misturar-se ao medo, começa a andar de um lado para o outro, murmurando palavras incompreensíveis, a mente fervilhando com possibilidades. A cada passo, ele bate com o punho na parede, quase como se pudesse transferir a frustração para algo físico. Eu não posso acreditar. O Celso. Eu confiei nele. Ele sabia que era meu filho o tempo todo. Fala, a voz entrecortada, carregada de fúria. Zuma observa, séria, sem desviar o olhar. Ela sabe que o momento exige calma, mas também coragem. Candinho, você precisa ouvir com atenção. Se não agirmos rápido, ele pode desaparecer e nós não teremos chances de encontrá-lo. Eu trouxe o documento como prova. Ele mostra que eles não vão parar por nada e que Samir é só mais uma vítima se não fizermos algo. O caipira respira fundo, tentando acalmar o turbilhão de emoções dentro de si. A raiva, o medo, a esperança e a determinação se misturam. Ele finalmente se vira para Zuma, os olhos firmes e a voz firme. Então vamos fazer isso juntos, mas me promete que vamos agir rápido, sem dar chance para ninguém nos enganar de novo. Zuma sorri levemente, apenas o suficiente para mostrar confiança. Ela sabe que o caminho será difícil, mas também sente que Candinho está pronto para lutar pelo que é seu. Eu prometo, mas precisamos planejar. Não podemos errar, Candinho. Samir é nosso e eu não vou deixá-lo nas mãos daqueles monstros. Candinho assente determinado. Ele dá um passo para frente como se estivesse pronto para enfrentar o mundo e murmura quase para si mesmo: meu filho, eu vou te trazer de volta, custe o que custar. O clima na casa de Candinho muda. O medo dá lugar à determinação e a tensão deixa espaço para uma aliança silenciosa. Zuma e Candinho trocam olhares de cumplicidade. Eles sabem que a batalha para salvar Samir apenas começou e que cada segundo contará. Na mansão de Candinho, tudo muda de repente. A tensão parece pulsar no ar pesada, quase sufocante. Celso surge na porta, o olhar curioso e levemente preocupado, como quem sente que algo fora do normal está acontecendo. Ele observa Candinho e Zuma, tentando ler os sinais, mas algo em seus olhos não engana. Ele percebe que algo grave aconteceu. O que há? Alguém se foi? Iremos a um velório? Pergunta Celso, com a voz carregada de uma curiosidade disfarçada, tentando manter o tom casual, mas falhando miseravelmente. Candinho se aproxima devagar, cada passo carregado de raiva contida e mágoa que transborda. Seu rosto está vermelho, os olhos marejados e brilhantes, e a voz sai firme, cortando o ar. Eu descobri quem você é de verdade. A partir de hoje você não é mais meu funcionário,
E nem meu primo deu. Aquelas palavras caem como uma bomba, pesadas e definitivas. Celso engole em seco, sentindo o chão desaparecer sob os pés. Tenta articular algo, mas a voz falha, traindo a surpresa e o medo que tenta esconder. Mas Candinho não dá espaço para explicações. Interrompe com uma frieza calculada que corta qualquer defesa. Não ouse abrir essa boca, seu infeliz. Você sabia que o Samir era meu filho. Me viu chorar todos os dias e não fez nada. Sua voz treme, mas a determinação é inabalável. Na verdade, me consolava, me dava esperanças vazias, mas agora acabou. Celso recua um passo, surpreso com a intensidade das palavras. E por um instante seu semblante endurece, tentando assumir o controle da situação. Mas Candinho não dá chance. Cada sílaba sai carregada de mágoa e raiva, acumulada por anos de engano e traição. Você brincou com meus sentimentos! Candinho continua avançando mais um passo. Me fez acreditar que podia confiar em você. E o que você fez? Escondeu a verdade do meu filho. Escondeu a minha própria família de mim. Zuma observa o coração apertado, segurando o documento firme em suas mãos. Ela sente a tensão aumentar e percebe que a hora de agir é agora. Cada músculo do corpo de Candinho está pronto para reagir, mas ele se controla, deixando a fúria transparecer apenas nos olhos e na voz. Eu não quero mais saber de você, Candinho conclui, sua voz como um estalo que corta a atmosfera carregada da sala. Se ao menos tivesse metade da sua coragem para ser honesto, talvez ainda houvesse perdão. Mas agora acabou. Celso dá um passo atrás, tentando recuperar algum equilíbrio, mas percebe que não há espaço para retorno. A máscara de falso amigo cai de vez. Ele abre a boca para protestar, mas Candinho, firme e implacável, balança a cabeça com desprezo, encerrando qualquer possibilidade de diálogo. Saia da minha vida, agora. Cada palavra é um golpe, carregada de dor, decepção e determinação. Zuma respira fundo, observando Candinho recuperar o controle da situação. Ela sente a coragem dele pulsar em cada gesto e percebe que juntos estão prontos para enfrentar qualquer obstáculo que o Celso ainda possa representar. O silêncio toma conta da casa por alguns segundos, pesado e denso. Celso, sem respostas, recua lentamente, a derrota estampada em cada linha do seu rosto. Candinho, com os punhos cerrados, observa o inimigo se afastar. A fúria ainda pulsa, mas agora há um brilho de esperança nos olhos do caipira. Ele finalmente tomou posse da verdade, e nada mais poderá impedir que lute para recuperar o que é seu por direito. Enquanto Celso se afasta pela rua, Candinho se volta para Zuma, a expressão endurecida suavizando um pouco com a confiança de que, pelo menos por enquanto, a primeira batalha foi vencida. Temos trabalho a fazer, diz Candinho, e Zuma concorda silenciosamente, sabendo que o caminho para salvar Samir ainda é longo, mas agora eles caminham juntos, mais fortes e determinados do que nunca. Enquanto isso, no conforto falso da casa de Marilda e Aderbal, o clima muda de repente. O documento que comprova a verdadeira face do casal desapareceu. Marilda arregala os olhos, a mão sobre a boca, um medo mal disfarçado tomando conta. Mas onde está? Sussurra, olhando em volta com desconfiança. Deve ter sido aquela... Aderbal engole seco, sem terminar a frase, o olhar varrendo a casa como se a cada canto pudesse aparecer a patroa invadindo o lar deles. Deve ter sido Zuma, aquela intrusa. O pânico os consome e, sem pensar duas vezes, decidem fugir com Samir. Pegam o menino às pressas e o levam para um sítio distante da cidade, onde acreditam que estarão seguros e longe de qualquer intromissão. Chegando ao local, Marilda e Aderbal se instalam na varanda, os olhos frios e calculistas observando Samir trabalhar no jardim. O menino, suado e exausto, tenta protestar. Por favor, eu quero parar, implora.
a voz carregada de cansaço e medo. Aderbal cruza os braços, a expressão séria, um sorriso sarcástico no canto da boca. Olha o que combinamos. Você pode parar, mas vai dormir no chão, sem banho e sem comida. Cada palavra é um golpe, fria e calculada. Samir sente o nó na garganta, mas não consegue parar. As lágrimas começam a rolar. E mesmo assim, com o resto de força que tem, continua a podar as plantas, tentando não desobedecer às ordens cruéis dos novos pais. Do nada, o som de um carro interrompe o silêncio pesado do sítio. Marilda se vira, surpresa, a voz tremendo levemente, mas tentando manter a pose de dona do lugar. "O que é isso? Você estava esperando alguém?" pergunta, o olhar varrendo o portão, desconfiada, como se já pressentisse a presença indesejada. Aderbal acompanha o movimento, franzindo a testa, tentando disfarçar a tensão com um ar de indiferença, mas a voz denuncia o medo. "Claro que não. Eu só espero que não seja aquela tal de Zuma. Eu não serei mais tão bonzinho." O sarcasmo é evidente, mas a preocupação transparece nos olhos, traindo a falsa confiança. Enquanto o carro estaciona, o coração de Samir dispara. Ele sente que algo está prestes a acontecer, que a presença de alguém no sítio pode mudar tudo. Mas Marilda e Aderbal, em sua arrogância, ainda se sentem donos da situação, observando o garoto trabalhar, sem perceber que a verdadeira tempestade está chegando e que a invasora, aquela que já desafiou suas regras, está mais próxima do que jamais imaginaram. O vento balança as folhas, o cheiro da terra molhada invade o ar, e Samir, entre lágrimas e suor, continua a cortar e podar, sem perceber que seu destino está prestes a dar uma guinada dramática. O que Marilda e Aderbal não esperavam era que o passado os alcançaria tão rápido. Depois de muita pressão, pois Candinho consegue arrancar de Celso o endereço do sítio. O coração de Candinho bate acelerado, a mistura de raiva e ansiedade pulsando em cada fibra do seu corpo. Ao lado dele, Zuma mantém os olhos atentos, vigilantes, cada detalhe do local sendo analisado. Asdrubal completa o trio, sério, a expressão dura, pronta para qualquer imprevisto. Quando se aproximam do portão do sítio, Samir percebe a presença dos visitantes e, num impulso de alegria e esperança, larga tudo para trás e sai correndo em direção a eles. A sensação de liberdade faz seu coração disparar, mas Aderbal, rápido e implacável, se interpõe no caminho do menino. "Nada disso, volta para lá agora", ordena, tentando soar firme, mas o medo nos olhos entrega a atenção que sente. Candinho dá um passo à frente, a voz firme e cheia de indignação. "O que você está fazendo com ele?" pergunta, a fúria crescendo a cada segundo. Aderbal, com um sorriso amarelo e uma falsa calma, responde tentando manter o controle. "Fizemos um combinado. Ele vai ganhar uma boa mesada se fizer algum serviço simples." Mas o sarcasmo escapa em seu tom, como se tentasse disfarçar o pânico que começa a tomar conta. Samir, ofegante, indignado, grita com todas as forças: "Isso é mentira! Eles estão me impedindo de comer. Me colocaram para dormir no porão sujo e ainda me obrigaram a trabalhar." A raiva de Candinho explode como fogo. Ele avança, a voz grave e cortante: "Eu não acredito que você está fazendo isso com o meu filhinho." O coração apertado, os olhos marejados, a mistura de medo e revolta toma conta de cada gesto. Marilda, desesperada, tenta intervir, a voz cheia de falsidade: "Filho, nada disso. Ele é nosso filho." Mas a convicção não engana ninguém. Candinho, com uma determinação avassaladora, corta a mentira com frieza. "Ele é filho de eu. Mostra a marca de nascença para ele, Samir. Mostra." Samir, tremendo, levanta a barra da calça e revela a marca em forma de asa de anjo. O tempo parece parar. Candinho, incapaz de controlar a emoção, corre e envolve o filho num abraço apertado.
sentindo cada pedacinho de sofrimento que o menino passou. Enquanto o momento de emoção acontece, Asdrubal se aproxima, a voz séria, fria, mas cheia de autoridade. Se eu fosse vocês, eu ligaria para um advogado. Marilda, tentando manter a pose, pergunta desconfiada: por quê? Não fizemos nada. Asdrubal cruza os braços, a expressão dura, o sarcasmo evidente em cada palavra. Ah, por favor, Candinho e eu sabemos que vocês estão sendo procurados por vários estados e nós dois somos testemunhas pelo que vocês fizeram com o Samir. A tensão aumenta, o medo finalmente tomando conta do casal. Nesse momento, o som das sirenes corta o ar. Várias viaturas da polícia se aproximam, os faróis iluminando o sítio. O destino do casal prestes a se selar. Asdrubal, firme, olha para Marilda e Aderbal, a voz como sentença. Eu tentei avisar, mas agora eu acho que vocês farão companhia para Celso no Chilindró. O pavor toma conta do casal, enquanto Candinho segura Samir junto ao peito. O alívio e a vitória misturados à fúria de quem passou tanto tempo sofrendo, mas finalmente consegue proteger seu filho. Enquanto a tarde se arrasta, Candinho está sentado no pequeno escritório de sua casa, o semblante preocupado e a mente trabalhando em alta velocidade. À sua frente, Asdrubal, o professor de sempre, gesticula com as mãos, o olhar inquieto, transmitindo a inquietação de quem não consegue entender os acontecimentos recentes. Eu acho muito estranha essa intromissão do Celso, comenta Asdrubal franzindo o senho. Ele já demonstrou não gostar de Samir, então por que iria ajudá-lo a encontrar uma família? Candinho, passando a mão pelo rosto, tenta encontrar explicações para o que parece inexplicável. O peso da responsabilidade e do afeto pelo menino o deixa dividido entre a esperança e a desconfiança. Ah, ele pode estar tentando mudar, não é? Responde com um fio de voz, como se tentasse se convencer de que tudo pode ter um lado positivo. Asdrubal balança a cabeça, impaciente, a desconfiança evidente em cada gesto. Além disso, meu amigo, você já tentou adotar o Samir e Azuma foi totalmente contra. Por que agora ela aceitou? É tudo muito estranho. Candinho suspira olhando para o chão, mas logo ergue o olhar, tentando organizar os pensamentos. Mas eu não acho que ela aceitou completamente, não. Ela parecia querer fazer o Celso e aquele casal mudar de ideia. Então você percebe, não é? Continua Asdrubal, o tom quase acusatório. Tudo isso tem cheiro de armadilha. Algo está fora do lugar. Você precisa ficar atento. Candinho engole em seco, sentindo o coração acelerar. Ele sabe que Asdrubal tem razão, mas a ideia de questionar a lealdade de alguém que sempre confiou não é fácil. Essa história está muito estranha, admite Candinho. Eu acho que você deveria ir atrás do Celso. Tem que fazê-lo ser sincero. Eu vou, responde Candinho, a voz firme misturada com uma pontada de raiva. Se ele estiver mentindo para mim de novo, eu nunca mais vou perdoá-lo. Quer saber? Eu vou agora mesmo. Antes que pudesse se levantar, a porta se abre rapidamente e Sabiá aparece, o bigodinho tremendo de pressa, os olhos brilhando de tensão. Ele mal consegue falar de tão apressado. Candinho, você precisa vir comigo. O Ernesto está na delegacia. Candinho quase engasga com a notícia, o coração disparando, e olha para Asdrubal em choque. E onde que você encontrou ele? Sabiá respira fundo, mantendo a postura séria, mas o olhar denuncia uma mistura de impaciência e urgência. No orfanato Casa dos Anjos. Candinho e Asdrubal se entreolham, a surpresa estampada em seus rostos. Perguntas começam a surgir como um turbilhão. Como Ernesto foi parar no orfanato? Que ligação isso tem com Samir? E, principalmente, o que ele ainda poderia estar planejando? Isso não faz sentido, murmura Asdrubal, cruzando os braços desconfiado. Por que Ernesto estaria lá,
justamente no momento em que Candinho e Samir estavam resolvendo a situação da adoção. Candinho coça a cabeça, tentando organizar os pensamentos, mas a tensão toma conta do ambiente. Ele sente que o orfanato, o casal que quer adotar Samir e até mesmo Celso estão interligados em algo muito maior do que ele imaginava. Eu não sei, mas sei de uma coisa, diz Candinho com firmeza. Vou até a delegacia. Preciso ver com meus próprios olhos o que ele está fazendo e o que pretende. Não posso deixar que mais nada saia do controle. Sabiá franze a testa, uma desconfiança evidente em cada gesto. Tem certeza? Você vai se colocar em perigo. Esse Ernesto não é homem para brincadeira. Candinho respira fundo, tentando acalmar o coração acelerado. Sei dos riscos, Sabiá. Mas se eu não fizer nada, quem garante que Samir vai ficar seguro? Alguém tem que agir, e esse alguém sou eu. Asdrúbal observa Candinho, a preocupação estampada no rosto, mas reconhecendo a determinação do jovem. Então vamos juntos. Mas fique atento, Candinho. Ele vai tentar se aproveitar de qualquer vacilo. Candinho acena, o semblante decidido, enquanto o trio se prepara para sair. O silêncio que segue é carregado de tensão. Cada passo em direção à delegacia é um lembrete de que nada é tão simples quanto parece. Segredos e mentiras podem estar escondidos à espreita, prontos para explodir no momento mais inesperado. Enquanto caminham, Sabiá comenta baixinho, quase para si mesmo. Esse Ernesto vai se arrepender de ter cruzado nosso caminho. Candinho aperta o punho, o olhar fixo à frente, sabendo que a verdade sobre Ernesto e Samir ainda está por vir, mas que cada descoberta pode trazer mais dor do que solução. As sombras da dúvida e da traição pairam sobre eles, e cada passo rumo à delegacia é uma corrida contra o tempo, contra o medo e contra a própria desconfiança que cresce no coração de Candinho. O caminho é longo, a tensão aumenta e a certeza é apenas uma: nada será como antes. Ernesto pode até estar atrás das grades, mas os mistérios envolvendo Samir e Celso ainda prometem reviravoltas que ninguém está preparado para enfrentar. O carro segue pelo caminho de terra batida, e Samir observa o mundo ao redor com espanto e medo. A casa aparece distante, cercada por hectares de terra, galinheiros e estábulos, completamente isolada. O menino sente o peito apertado e não consegue disfarçar o nervosismo. Cada curva, cada solavanco parece empurrá-lo ainda mais para dentro de um pesadelo que ele não pediu. Uau! Murmura Samir, quase para si mesmo. É tão grande! Aderbal, ao lado de Marilda, olha para ele com satisfação contida, como quem observa uma peça se desenrolar conforme planejado. Pois é, meu garoto, diz Aderbal, com autoridade disfarçada de cuidado. Aqui você vai aprender a se tornar um menino responsável. Marilda segura a mão de Samir, conduzindo-o pelo caminho até a porta do quarto. Venha, querido. Esse será seu cantinho. Queremos que você se sinta bem. Samir abre a porta e leva um susto ao ver o porão escuro, úmido e cheio de mofo. O coração dispara e a voz sai trêmula. Eu não posso ficar aqui. Eu vou ficar doente. Marilda solta uma risada contida, quase zombeteira. Não seja bobo. Você morava naquela casa caindo aos pedaços. Esse porão é um castelo perto do que você está acostumado. Mas... Eu... Tenta protestar Samir, engolindo o nó na garganta. Aderbal interrompe, firme e ameaçador. Chega. Se eu ouvir mais uma palavra sua, sua vida aqui vai ficar ainda pior. Amanhã cedo você vai arar a terra, plantar e cuidar dos animais. Não se recuse. O silêncio cai pesado sobre o porão e Marilda observa com um sorriso calculado, cruzando os braços, avaliando cada reação do menino. Aderbal se afasta, encarando-o de cima, impondo sua autoridade. Samir sente o medo crescer dentro dele e as lágrimas começam a escorrer. Quando a porta se fecha, a escuridão se torna completa.
O frio e a umidade do chão apertam o coração de Samir, que se senta abraçando sua trouxinha como proteção. Soluços escorrem incontroláveis, misturando medo, saudade de Candinho e o choque da nova realidade. "Por que eu vim parar aqui?", murmura Samir. Eu não queria isso." Do lado de fora, Marilda e Aderbal conversam em voz baixa, demonstrando o descaso pelo sofrimento do menino. "Ele vai se acostumar", diz Marilda com firmeza. "Crianças se adaptam." "Sim", concorda Aderbal, cruzando os braços. "Amanhã cedo ele vai trabalhar, e se fizer algum movimento errado, já sabe o que acontece." Samir abraça sua trouxinha, sentindo-se pequeno e sozinho. Cada lágrima parece pesar toneladas. Cada soluço é um grito silencioso que ninguém ouve. Ele pensa em Candinho, em Zuma, nos amigos do orfanato e sente a injustiça. O que era para ser uma família se transforma em confinamento. O menino percebe que não pode confiar em ninguém naquele lugar. As paredes úmidas e escuras se tornam símbolo do isolamento emocional que enfrenta. O porão não é apenas físico, é uma prova de resistência que Samir terá que atravessar sozinho. A chave gira na porta e o ranger ecoa pelo espaço vazio. Marilda e Aderbal se afastam satisfeitos enquanto o menino permanece sentado no chão, o frio e a escuridão o envolvendo. Cada lágrima é um testemunho silencioso de que o paraíso que ele imaginava ter encontrado não passa de uma armadilha disfarçada de lar. Samir fecha os olhos, abraça a trouxinha e promete silenciosamente que vai resistir. Ele não sabe como, mas dentro dele nasce a determinação de não se deixar vencer pelo medo, mesmo que cada minuto naquele porão pareça uma eternidade. Ernesto se encontra na cela, ainda se recuperando da humilhação de ser pego por Sabiá. O lugar é frio, úmido e as grades reforçam o peso da sua derrota. Quando Candinho entra, o caipira observa de imediato o rival e fala, com uma mistura de satisfação e autoridade: "Finalmente você está no lugar certo." Ernesto revira os olhos, a raiva evidente no olhar. Ele solta uma risada amarga, tentando disfarçar o medo e a frustração. "Eu não estou afim de ouvir os seus urros. Saia daqui. Eu só vou embora quando você me contar onde está o meu fio." Insiste Candinho, firme, encostando a mão na grade e mantendo o olhar fixo no vilão. Ernesto solta uma gargalhada seca, cheia de sarcasmo, como se estivesse se divertindo com a ingenuidade do caipira. "Você realmente é muito ingênuo? Acha que eu vou dizer uma informação de ouro dessas sem ganhar nada em troca?" Candinho franze a testa, nervoso, mas mantendo a postura. "E o que você quer, então?" pergunta a voz carregada de tensão e desconfiança. Ernesto se aproxima da grade, inclinando-se, quase tocando o rosto de Candinho. O sorriso é frio, calculista. "Agora estamos falando a mesma língua", comenta, com ar de quem detém todo o poder. Candinho cruza os braços, a paciência já no limite. "Eu acho melhor você dizer logo antes que eu desista." Ernesto aproxima ainda mais, as barras da cela separando-os, mas não impedindo o jogo de poder. "Eu quero que você retire sua denúncia contra mim", diz, pausando, saboreando cada palavra. "E ainda me dê um bom dinheiro, 200 mil." O caipira arregala os olhos, surpreso com a audácia do vilão, mas não recua. O silêncio pesa alguns segundos, interrompido apenas pelo eco da risada de Ernesto. "Se me prometer, eu te conto tudo o que sei. E é melhor andar logo, porque eu sei onde o seu filhinho está. E ele não vai durar muito tempo. É pegar ou largar." Candinho sente um frio percorrer sua espinha, mas mantém os punhos cerrados, tentando não demonstrar o medo. A desconfiança brilha em seus olhos, e ele percebe que cada palavra de Ernesto é uma armadilha. "Eu não vou me dobrar", afirma Candinho, a voz firme, embora os dentes tremam de raiva contida. "Eu não pago ninguém para recuperar meu próprio fio." Ernesto ri novamente, alto, quase debochado,
como quem brinca com a esperança do outro. Então se prepare, meu caipira. O tempo está contra você e eu estou no controle. Cada minuto que passa, seu filhinho se afasta mais. Candinho respira fundo, tentando organizar os pensamentos. Ele sente a pressão, a ameaça, mas não deixa a determinação fugir. Cada gesto de Ernesto, cada sorriso calculista, apenas aumenta a vontade de recuperar o filho a qualquer custo. Eu vou achar meu fio, Ernesto, diz Candinho, os olhos faiscando de raiva e coragem. Pode apostar que eu vou. Ernesto encosta o rosto na grade, olhando com sarcasmo e desdém. Pois então boa sorte, meu amigo, porque nesse jogo eu sempre saio ganhando. O silêncio se instala na cela. As palavras pesam no ar como uma sentença, e Candinho, sem saída, decide fazer o acordo com Ernesto para saber mais informações sobre seu filho. Pois então tá bem, me fale tudo o que sabe e depois dou um jeito de te tirar da prisão. Ernesto se anima e, apertando a mão de Cadinho, eles fecham o trato. Candinho fica espantando com as revelações de Ernesto e, sem pensar duas vezes, corre até a casa de Celso. O sítio estava silencioso, exceto pelo som do vento passando pelos galpões e árvores. Marilda entra pelo portão, segurando um pedaço de pão, e o lança na direção de Samir, que se assusta e recua. Eu não quero comer isso. Eu quero comida de verdade, fala, a voz trêmula de medo e indignação. Marilda, com o sorriso frio, responde cheia de sarcasmo. Você só vai ganhar quando trabalhar. Eu vou te ensinar o valor de ter um prato de comida, garoto. Samir, furioso e sem paciência, pega o primeiro objeto que encontra, uma pequena pedra, e atira contra a parede, que ecoa com o impacto. Marilda, irritada, segura seu braço com firmeza e diz, com tom autoritário: Eu ia colocar você para trabalhar amanhã, mas você vai começar agora mesmo. E não adianta gritar, ninguém vai te escutar. O menino fica paralisado, percebendo que os seus piores pesadelos estão começando a se tornar realidade. Suas mãos tremem e o coração dispara. Longe dali, Celso ouve a campainha tocar. Ele abre a porta e se depara com Candinho e Asdrúbal parados, olhos fixos e expressões de desconfiança. Antes que possa dizer qualquer coisa, Candinho empurra a porta e grita raivoso: Foi você, seu miserável! Você que estava com o fio! Celso recua apavorado, tentando manter alguma compostura. O quê? Quem foi que te disse esse absurdo? Eu sei que o Samir é meu filho e que você estava pagando a Zurma para esconder ele, continua Candinho, a voz firme e carregada de ameaça. O chão parece desaparecer sob os pés de Celso. Ele sente o rosto perder a cor, a respiração ficando rápida. Não, isso é mentira. Tenta negar, mas a voz falha. Asdrúbal cruza os braços, encarando-o com desconfiança e tom incisivo. Não adianta. O Ernesto nos contou tudo e sabemos que ele estava escondido no orfanato por ameaçar a Zuma por causa desse segredo. Celso tenta articular uma explicação, mas Candinho não dá espaço. Eu posso explicar. Começa desesperado. Você vai dar explicação é para a polícia, interrompe Candinho, segurando firmemente o colarinho do primo. Para mim, você vai dar o endereço daquele casal. Enquanto isso, Samir suava sob o sol forte, cuidando do jardim do casal vilão. Cada movimento parecia dobrar seu cansaço. Ele ergue a cabeça, lágrimas nos olhos e suplica: Por favor, eu quero parar. Aderbal cruza os braços, olhando para ele com desdém. Olha o que combinamos. Você pode parar, mas vai dormir sem banho e sem comida. Samir abaixa a cabeça, soluçando, mas continua a podar algumas plantas, esgotado. De repente, o som de um carro estacionando corta o silêncio. Marilda olha surpresa. O que é isso? Você estava esperando alguém? Claro que não, mas pode deixar, eu vou dar um jeito, responde Aderbal, a voz carregada de desconfiança e frieza. Nesse momento, Candinho e Asdrúbal descem do carro e caminham até o portão. Samir, ao vê-los, larga as ferramentas e corre em direção aos braços protetores de Candinho. Aderbal se interpõe,
tentando barrar a passagem. Nada disso, volta para lá agora, ordena, a voz firme, mas um pouco tremendo diante da situação. O que você está fazendo com ele? Pergunta Candinho com os olhos faiscando de raiva. Aderbal tenta manter a postura, mas a voz denuncia seu nervosismo. Fizemos um combinado. Ele vai ganhar uma boa mesada se fizer algum serviço simples. Isso é mentira, grita Samir, a voz rouca de sofrimento. Eles estão me impedindo de comer. Me colocaram para dormir no porão sujo e ainda me obrigaram a trabalhar. Candinho se aproxima, o olhar carregado de fúria e determinação. Eu não acredito que você está fazendo isso com o fio de eu. Samir arregala os olhos, incrédulo. Marilda, tentando manter a fachada de mãe, diz com falsidade. Filho, nada disso. Ele é nosso filho. Ele é fio de eu, afirma Candinho, firme. Mostra a marca de nascença para ele, Samir. Mostra. O sol começava a se pôr no sítio, lançando sombras longas sobre a terra recém-aratada e os galinheiros. Samir, ainda trêmulo, ergue a barra da calça e revela a marca em forma de asa de anjo. Seus olhos brilham de medo e esperança ao mesmo tempo, esperando a reação de Candinho. Candinho, ao ver a marca, não consegue segurar a emoção. O coração dispara, a garganta aperta e ele corre para abraçar o filho, segurando-o com força, quase sem fôlego. Eu sabia que era você, meu fio, exclama com a voz embargada, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ninguém mais vai te machucar. Samir se deixa envolver pelo abraço, sentindo pela primeira vez segurança e amor genuíno. O menino aperta Candinho com força, como se quisesse guardar aquele momento para sempre, e sussurra: Eu sabia que você ia me encontrar. Eu sabia. Enquanto a emoção entre pai e filho toma conta do espaço, Asdrúbal se aproxima do casal vilão, os olhos faiscando de indignação e sarcasmo. Ele cruza os braços e, com um sorriso frio e irônico, solta a sentença. Sabe, se vocês não tivessem feito nada, vocês iam sair dessa história livres. Mas agora vocês vão fazer companhia para Celso no Chilindró. Marilda arregala os olhos, o rosto pálido de medo, tentando disfarçar a surpresa e o desespero. Espere, isso é um absurdo. Tenta argumentar, mas a voz falha. Aderbal, mais agressivo, dá um passo à frente, tentando parecer corajoso, mas o corpo denuncia o nervosismo. Vocês não têm provas, não podem nos prender, vocifera a voz trêmula. Provas, responde Asdrúbal com sarcasmo cortante. Vocês mesmos se entregaram. Tentaram sequestrar, enganar e maltratar uma criança. Achavam que iam escapar ilesos? Achavam que o Candinho ia ficar parado? Samir observa, ainda segurando a mão de Candinho, os olhos arregalados de espanto e alívio. Ele percebe que, finalmente, a justiça estava se aproximando e que aqueles que o fizeram sofrer não teriam mais chance de prejudicar ninguém. Candinho, ainda segurando o menino, olha para Marilda e Aderbal com desdém, a voz firme e carregada de autoridade. Vocês acharam que podiam me enganar, mas subestimaram o amor de um pai. Agora vocês vão pagar por tudo. O casal vilão troca olhares desesperados. A arrogância que antes carregavam desaparecendo, substituída pelo medo genuíno. Marilda tenta recuar, mas Asdrúbal mantém firme seu olhar. Não adianta correr, não adianta inventar desculpas. O Chilindró está esperando. A tensão paira no ar e Samir sente seu coração bater mais forte. Ele se aproxima de Candinho com um pequeno sorriso, ainda sem acreditar no que está acontecendo. Pai, eles vão mesmo pagar? Vão, meu filho. Ninguém mais vai te machucar, afirma Candinho firme, ao mesmo tempo que segura a mão do menino e a aperta com segurança. O silêncio se instala por alguns segundos, enquanto o casal vilão finalmente percebe que não há mais saída. Asdrúbal, com a expressão de quem não tolera a injustiça, faz um último comentário. Aprendam vocês dois. Ninguém se mete com uma criança que tem um pai disposto a tudo para protegê-la.